Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e no episódio de hoje darei uma pausa na história principal da Monstro, Se Não Me Mata, aquela do irmão fantasma, para contar uma das muitas mentiras que ela espalhou ao longo desses anos. Uma mentira que não envolveu apenas a mim, mas também a minha família, abalando nossas relações. E, claro, a confiança que tínhamos uns nos outros. Bora para a história? Hoje, o que eu vou compartilhar com vocês não é apenas uma história sobre a monstro em si, mas também sobre o impacto que as suas mentiras tiveram nas minhas relações, especialmente com a minha prima, que era muito próxima de mim. Para entender um pouco o contexto dessa história, gente, eu preciso voltar no tempo, lá no passado, para quando a minha prima estava prestes a ter o seu primeiro filho. Ela e o marido estavam passando por dificuldades financeiras. E isso gerava muita apreensão, principalmente porque ela sempre foi uma pessoa muito organizada. Mas, com o bebê a caminho, batendo na porta, tudo parecia prestes a mudar. Nessa época, ela teve um episódio de ansiedade, que a levou ao hospital e precisou ainda ficar alguns dias de cama. No meio disso, o marido dela veio com uma proposta de investimento. Eles então me contaram que tinham feito um investimento em que você coloca X de dinheiro e, ao trazer mais pessoas para participar, aquele valor investido era então recuperado rapidamente. Quando eu ouvi, já falei que isso era golpe e que eu já tinha visto isso quando eu morei lá nos Estados Unidos por um tempo. Então eu não cairia nesse golpe de novo. Mas o marido dela me garantiu que não se tratava de um golpe e que eles eram a prova viva de que valia muito a pena, porque eles já estavam dentro do esquema do investimento. Eu estava recém-separada, com 2 crianças para criar e um salário de professora que mal dava para cobrir as despesas. Então, obviamente, a ideia me parecia muito tentadora. Mas eu sabia que eu não tinha dinheiro para nada, nem para entrar nessa oportunidade. E eu odeio ficar devendo. Foi então que o marido da minha prima viajou até a minha cidade e fui lá em casa para explicar como tudo isso funcionava. Ele estava conversando comigo e a Monstro também estava lá em casa. E ela ficou interessada. Mas como eu não tinha dinheiro disponível no momento. Na conversa, o marido da minha prima sugeriu que ele poderia adiantar o valor para nós, caso decidíssemos investir. Assim não teria uma desculpa para não entrarmos, já que ele pagaria para a gente pagar para ele. Eu, com receio de me comprometer com algo que eu sabia que não ia conseguir pagar tão cedo, disse que preferia esperar e ver o que aconteceria. Mas a Monstro, com seu jeitinho, se mostrou disposta a investir e falou que, caso tivesse certeza, ela me avisaria e avisaria eles. No dia seguinte, eu viajei para a casa dos meus pais. E quando estava prestes a voltar para casa, eu recebo uma ligação furiosa do marido da minha prima, dizendo que a Monstro tinha dado ok para o investimento e colocado o meu nome também, o que me deixou completamente surpresa e estupidamente irritada. Ela havia dado o meu nome e o nome dela para que ambas entrássemos no programa sem nem ao menos me consultar antes. Além disso, ela havia prometido a ele que faria o depósito no dia seguinte, mas já estava enrolando eles há dias.
Eu fiquei furiosa com ela e com ele, mas claro, como a monstro era minha amiga, o marido me pressionou para resolver a situação. Ele estava tão agitado, dizendo que isso poderia afetar o bebê da minha prima. E eu acabei me sentindo forçada a agir. Liguei então para a infeliz da monstro com muita raiva. Ela ainda quis dar uma de desentendida, falando que tinha entendido que eu queria participar e que eu tinha, de certa forma, dado um aval a ela. Como que você se compromete em pagar algo se nem ao menos tem dinheiro ou um emprego para conseguir esse dinheiro? Me diz, monstro. Ah, eu sempre dou meus pulos, né? Mas é que eu ainda não fui paga. Por isso que eu não paguei. Você vai se virar para pagar a sua parte e eu vou ver o que eu posso fazer para conseguir o dinheiro da minha parte. Tá entendido? Lá fui eu atrás de um empréstimo para conseguir pagar a minha parte, mesmo a contragosto. Mas para resolver o problema o mais rápido possível, eu resolvi correr atrás do fulano, para pegar o dinheiro emprestado com ele. E eu pressionei a monstro para que pagasse a sua parte. No final das contas, a monstro acabou pagando a parte dela, mas o estrago já estava feito. A minha relação de amizade com a minha prima e o seu marido foi seriamente abalada. E eu fiquei com uma sensação de impotência, como se tivesse sido pega em uma armadilha. O pior, gente, veio depois. Quando eu descobri que aquele investimento não passava de uma pirâmide financeira. O esquema, obviamente, se desmoronou e todos, inclusive Moá, perderam o dinheiro investido. Eu, inclusive, já havia dito para o marido da minha prima, logo no início, que aquilo parecia ser um golpe, mas ele não quis acreditar em mim. Isso me deu uma sensação ainda mais amarga de que, no fundo, eu já sabia o que estava acontecendo, mas estava sendo pressionada por todos os lados. Mas a surpresa, gente, não acabou aí. Após algum tempo, eu e a minha prima e o marido dela acabamos felizmente conversando e nos acertando. E foi então que eles me contaram que, na tentativa de conseguir entrar em contato com a monstro, que não respondia mais eles acabaram conseguindo o telefone da mãe dela. E que a mãe da monstro falou que ela sempre teve um histórico de dívidas e de se envolver em problemas financeiros. E que a realidade dela era bem diferente da que ela costumava me contar. Que a monstro só trazia desgosto para a família e que eles não eram os primeiros a irem atrás dela buscando ser pago. Isso me deixou ainda mais confusa, porque por muito tempo ela se fez de vítima para mim, dizendo que a mãe a maltratava e que nunca perdoara por ter contado as traições do pai. E eu não sabia o que acreditar, porque quando a gente se ligava, eu escutava a mãe dela xingando ela de coisas horrorosas, era um absurdo aquilo, bem tóxico. Porém, hoje, quando eu olho para trás, eu posso ver como tudo isso era parte de um padrão de comportamento dela. Uma teia de mentiras que envolvia não só a mim, mas todos ao seu redor. E o mais triste é que, apesar de ter tantos sinais, eu não consegui me desvencilhar dela a tempo. A teia de mentiras que a monstro teceu ao longo dos anos foi a base de muitos dos danos que ela causou na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor e ao redor dela. E por mais que eu tenha tentado entender e até mesmo ajudá-la, o que ficou claro é que
quando uma pessoa não tem caráter, nada do que você faça pode mudar o curso das coisas. Ela estava muito longe de querer se curar. Cada mentira, uma nova camada de distanciamento surgia. Não só entre nós, mas também com a minha família. E por mais doloroso que fosse, o melhor foi me afastar um pouco e reconstruir o que ela havia destruído. Agora, e você? Já passou por algo assim? Alguém na sua vida te enganou de uma forma tão profunda? Compartilha comigo a sua história, gente. Não tem por que ter medo, né? Eu sei que é difícil a gente aceitar que foi enganado, né? Mas quando a gente compartilha, a gente se dá conta que não está só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. E até a próxima. Beijos e tchau, tchau.